E, Reinaldo, ministros do STF avaliam que a fala de Flávio Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas foi grave e defendem que haja uma resposta por parte do TSE. Segundo relatos feitos ao jornal O Globo, integrantes do Supremo entendem que há diferenças relevantes entre os episódios envolvendo os ataques ao sistema eleitoral feitos pelo senador e por Jair Bolsonaro em eventos com embaixadores. Ministros do STF citam, por exemplo, o contexto em que as declarações foram feitas e o alcance das manifestações. Apesar disso, afirmam que questionamentos e ataques ao sistema eletrônico de votação não devem ser relativizados e defendem que o TSE, hoje sob o comando de Cássio Nunes Marques, reforce de forma clara sua posição em defesa da segurança e da confiabilidade das urnas. E aí, Reinaldo? Grave mesmo, até agora o Cássio Nunes Marques foi omisso, porque soltou uma nota lá, repetiu uma nota de 2020, depois 2022. A gente tem uma resolução clara do TSE 23.735, que é 2024, sobre colocar em dúvida o sistema eleitoral assim, apenas para fazer proselitismo, porque eles não têm nada, né, a respeito, a não ser, enfim, essa patrulha estúpida. Então, é evidente que é preciso que o TSE se manifeste com mais clareza. Sim, os ambientes são um pouco diferentes. O Flávio, afinal, é candidato, o outro era presidente. Né? O Flávio fez isso num evento ali, num seminário. O Bolsonaro fez isso num aparelho público. Né? Então, caracteriza mais claramente o abuso de poder político. Agora, quando menos, o TSE deveria se manifestar com mais clareza, com mais dureza, mas o Cássio Nunes Marques preferiu olhar de lado. Né? Ele deveria ter a mesma presteza que ele tem para censurar a pesquisa e para falar besteira sobre pesquisa. Então, pelo menos tenta dar uma dentro. Né? Por enquanto, uma atuação muito ruim. Né? Me parece mais preocupado em fazer equilibrismo do que em falar com clareza aquilo que tem que ser dito. E no que diz respeito às pesquisas, bom, aí é uma soma formidável de besteiras. Hoje, mais adiante, se der tempo, a gente vai ver que ele recuou da ideia do tal selo de acurácia, né? Mas, de qualquer modo, continua a ter ideias estranhas sobre eleição, sobre pesquisa. Né? É claro que ele deveria ter falado uma nota de agora, não ficar requentando nota do passado, né? Sobre a besteira e a mentira que o Flávio Bolsonaro contou sobre as urnas eletrônicas daqui terem vínculos com com uma empresa que atuou na Venezuela. Tudo mentira, já desmentido, já não sei. Né? Vamos avançar. Reinaldo, ao menos 3 ministros do STF consideram que Flávio Bolsonaro fez uma guinada extremista ao espalhar desinformação sobre as urnas eletrônicas, seguindo o caminho de Donald Trump. A informação é da Folha de São Paulo. De acordo com a reportagem, integrantes do STF compartilham a percepção de políticos de que o presidenciável do PL abandonou o discurso de moderação na pré-campanha. A avaliação no Centrão é de que houve um erro estratégico por parte do senador. Ainda segundo o jornal, o presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, disse a interlocutores entender que as declarações do parlamentar a embaixadores estrangeiros nesta semana são menos graves do que as feitas por Jair Bolsonaro em 2022. E aí, Reinaldo, Flávio Moderado é uma lenda urbana? Não, ao contrário, ele partiu para a radicalização. Ele está obedecendo às orientações do Paulo Figueiredo. Né? Paulo Figueiredo, ainda ontem, de novo, numa live, voltou a falar que tem que ir para porrada mesmo. Que não tem essa de Flávio moderado. Né? Que a única chance que eles têm é essa. Né? Ao mesmo tempo, isso afasta aqueles que acham que essa exacerbação não é necessária. O Rogério Marinho, há pouco, falou, acho, na Globo News, dizendo: não houve mudança de tom, é que ele está muito indignado. Sei, ele está indignado, e quando ele está indignado, ele coloca em dúvida o resultado das eleições de 2022, já coloca em dúvida o resultado das eleições de 2026. Isso não é indignação.
né? Isso daí é uma tentativa de criar crispação política, de criar crispação ideológica, para não responder aquilo que tem que ser respondido, né? Eu mesmo avanço aqui na 8, depois a gente vai adiante. O PT, a federação, né, que pertence ao PT, PV, PCdoB, né, eles entraram com uma representação contra o Flávio, né, também contra a Júlia Zanata, deputada do PL de Santa Catarina, que pretende ser vice do Flávio, né, pede que eles paguem uma multa, né, por ter colocado em dúvida o sistema eleitoral, né, porque isso é meio, né, uma prática conhecida da extrema-direita, tratei largamente disso ontem aqui. A extrema-direita aqui no mundo faz o quê? Coloca em dúvida as instituições. Colocando em dúvida as instituições, mas disputando a eleição, abre a perspectiva estratégica de, uma vez chegando ao poder, então mudar essas instituições para tentar, sei lá, se eternizar no poder, eliminar os adversários, né? A própria cúpula, já estou avançando sobre a 9 aqui, Leonardo, a própria cúpula do PL viu um erro do Flávio Bolsonaro nessa história, né? E porque o que ele colheu de positivo? Quando ele coloca em dúvida o sistema eleitoral, né, e depois dessa a gente vai para 10, quando ele coloca em dúvida o sistema eleitoral, que eleitor ele atrai? Quem já é eleitor dele. Mas qual eleitor dele? O eleitor radical bolsonarista, que continua na mesma, continua naquela de sempre. O quê? 20 e poucos por cento? Né? Só que toda a estratégia deles foi montada, e até corretamente, para que o Flávio parecesse ser quem ele não é. Um moderado, porque ele não é. E aí, quando apertado pelos fatos, aí não tem jeito, ele vai para a pancada. Porque, afinal de contas, é o que eles sabem fazer. Né? Estão perdidos. E aí você vê um cara como o Tarcísio, vamos para 10, um cara como o Tarcísio, que é, sem dúvida nenhuma, um cara de extrema-direita, basta ver o governo que ele fez aqui, em São Paulo, né? Mas não vai por aí, porque também como ele já foi lançado para candidato em 2030, pelos mesmos setores que achavam que ele já estava eleito agora, então ele está falando, bom, o caminho é outro. Né? Não, o caminho seria outro na cabeça do Flávio e companhia se eles estivessem ainda naquela. Na frente, quem sabe, empatado, vamos vencer. Só que hoje eles estão vendo outra perspectiva. E eu não estou dizendo aqui que a eleição está decidida. Diante de outra perspectiva da derrota, resta a eles ir para aquilo que é expressão que eu detesto, mas vai lá, a zona de conforto deles. E a zona de conforto deles é atacar instituições. O Tarcísio, no entanto, falou, opa, melhor não. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta quarta-feira que confia nas urnas e que Flávio Bolsonaro precisa abandonar a postura de contestar o sistema eleitoral. O ex-ministro de Jair Bolsonaro disse o seguinte durante evento de celebração dos 25 anos da Band News TV em São Paulo, abrindo aspas, "Olha, eu confio nas urnas, até porque, se não confiasse, eu não estaria disputando a eleição. Foram as urnas que me trouxeram aqui, então eu sigo acreditando. Acho que a gente tem que discutir projetos, olhar o que o Brasil precisa. É sair dessa discussão que não vai a lugar nenhum e começar a pensar em projetos", fechando aspas para o Tarcísio. E aí, Rinaldo, Tarcísio virou comunista? Já é comunista na Austrália, né? Porque é outro fuso horário. Então, na Austrália, o sol já nasceu lá, ele está se pondo, quando nasce, ele já nasce comunista. O sol nasce na Austrália e o Tarcísio vira comunista. Bom, é o óbvio, né, cara? Então, vamos pegar o programa do Tarcísio na educação em São Paulo, de extrema-direita, na segurança, de extrema-direita,
privatização mal feita, tudo aquilo que é o receituário deles. Vai aqui condecorar o Milei, né? Vai o Milei que estará com ele aqui, terão aqui no Pacaembu, né? Espero que o cheirinho de azedo que se vê não chegue até onde estou aqui. Enfim, não é um progressista nem ligeiramente, né? Agora, sabe que há pautas que ficaram vencidas. Essa é uma pauta vencida. O Flávio apanhou por essa declaração sobre urna, o Eduardo, por causa do Green Card, apanhou do Renan Santos, que é o candidato do Missão do MBL, que talvez vislumbre mais adiante a chance de ocupar o terreno da direita, né, que com essa gente está em crise e sendo derrotado está em crise. Para quem quer ocupar o terreno da direita, é evidente que a vitória do Flávio é pior. É melhor uma vitória do Lula. Atenção, não é para a ascensão da direita. Para quem pretende ocupar o terreno da direita, que hoje é meio monopolizado por esses caras, é evidente que a vitória deles não é uma boa ideia, né? Até porque eles costumam ser muito violentos também, retoricamente, com aqueles que são do seu campo ideológico, né? E aí o Tarcísio também, que vislumbra lá adiante a chance, né, de disputar a presidência. É claro que ele já é um forte candidato. Hoje, né, o mundo é muito variado, né? É evidente que a vitória do Flávio não é uma boa ideia, né? Então o Tarcísio também fala, eu não vou entrar nessa pauta de maluco. E faz muito bem. E o presidente do TSE, o Cássio Nunes Marques, desistiu da implantação de um selo de acurácia eleitoral para premiar as empresas que mais acertarem os resultados das eleições. A informação é da coluna de Carla Araújo, do UOL. Segundo a reportagem, após as críticas feitas à proposta, Nunes Marques avaliou que o selo não será eficaz. No entanto, o ministro ainda acredita que seja possível realizar algum tipo de aferição do trabalho dos institutos de pesquisa. A coluna acrescenta que o presidente do TSE tem discutido com os institutos que, no ato do registro das pesquisas junto ao TSE, também sejam juntadas as mídias, vídeos ou áudios para que os candidatos possam ter conhecimento do que as pesquisas irão abordar e, eventualmente, pedir a impugnação de um determinado levantamento. E aí, Reinaldo, um recuo parcial? Continua a falar zerda. Desistiu do selo de acurácia, né, esse nome espetacular, né, mas continua a falar porcaria. Porque assim, não, tem que ter acesso para impugnar antes, quero saber em que bairro vai ser feito. Imagina os candidatos sabendo em que bairro vai ser feita a pesquisa, que daqui a pouco vai propor que tenha um representante de cada partido no pé do pesquisador. Isso não faz o menor sentido. Vai se ocupar de outra coisa, cara, né? A sociedade faz esse debate. E eu não estou querendo dizer, eu insisto, ninguém vai arrancar de mim, mas nem debaixo de chicote, que eu acho que esses caras fazem tudo direitinho. Que todos os institutos de pesquisa são... Eu já disse que tem instituto de pesquisa e pesquiseiro perto do qual eu não largaria minha carteira. Só que isso que o Cássio está querendo é impossível, né? E a sociedade sabe fazer esse debate. Então, tem que ter acesso ao questionário, tem que saber como é feito, tem que registrar. Muito bem, e pronto, e chega. Tudo isso que ele está querendo fazer vulnera a segurança em vez de aumentar. É isso.